Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E hoje, satisfatoriamente, estarei falando de Albert Simmons no canal. Ou, como é mais conhecido, Spawn, a alcunha que ele recebeu após adquirir seu famoso traje através de uma barganha que ele fez no fosso infernal com o demônio Malbolgia. O personagem foi criado em 1992 por Todd McFarlane. Aquele mesmo, proprietário da McFarlane Toys, empresa tradicional no ramo de brinquedos e miniaturas, que projetava e desenvolvia para as mais variadas empresas de renome, como Marvel e DC. Naturalmente, este nunca foi apenas um negócio para McFarlane. Ele realmente gosta deste universo, de uma variedade gigantesca de heróis e vilões. E, como todo aficionado, ele também tinha suas próprias ideias e conceitos. A questão era ter devidamente a oportunidade de construir e publicar seu personagem para um grande público, algo que demanda considerável investimento financeiro e é uma das grandes barreiras enfrentadas por vários desenhistas independentes. No caso de McFarlane, além dos custos para a publicação, ele teria que lidar com outro desafio: encontrar uma forma de representar fielmente o conceito de Spawn, que ele projetava desde a sua adolescência. Por que representá-lo fielmente seria um problema? Simples. Porque Spawn foi criado para ser não apenas um anti-herói, mas um anti-herói em um mundo completamente tomado pela corrupção e pela violência explícita. Atenção para este termo: explícita. Nós temos vários exemplos de anti-herói sendo retratados em HQs da Marvel e DC. O fato de Spawn ser não seria necessariamente um problema. A questão é que o mundo onde ele habita é podre, em todos os sentidos. Ele é um retrato da nossa sociedade, nos seus aspectos mais asquerosos. E McFarlane não tinha a menor intenção de reduzir o tom da sua narrativa para torná-la compatível com o que normalmente era vinculado no mercado. Spawn sempre foi uma obra muito dark, e para um personagem iniciante, novo no mercado, isso tornaria muito complicada a tarefa dele, McFarlane, de manter fielmente o conceito original do seu personagem. No entanto, ele encontra uma saída. E também teve um pouquinho de sorte porque estava no lugar certo, na hora certa, com um Spawn fresquinho esperando para sair do forno, depois de anos incubado. Sua sorte muda a partir do momento que a editora Image Comics é fundada no ano de 1992. Para quem não conhece a história desta editora, ela foi criada por 7 ilustradores e roteiristas dissidentes da Marvel. Entre eles estava Todd McFarlane. Eles decidiram deixar a Marvel e montar a própria empresa em virtude da prática predatória da mega empresa, que obrigava os ilustradores e roteiristas contratados a abrirem mão dos direitos autorais sobre suas histórias e personagens, cedê-los a ela para que assim fossem publicados. Em outras palavras, se o herói ou vilão fizesse sucesso, ele seria mais um produto da Marvel, que ganharia todos os royalties em futuras publicações, lucraria milhões, enquanto os criadores não veriam nenhum centavo disso. Esta é uma prática repugnante das grandes empresas do mercado. A Marvel possui uma antiga e péssima fama de colocar a faca no pescoço dos seus funcionários. Assim, estes 7 dissidentes, entre eles Todd McFarlane, ficaram de saco cheio de trabalhar nestes moldes. Moldes claramente exploratórios, abusivos, e assim eles reuniram fundos entre si para abrirem uma nova empresa e serem parceiros. E assim surge a Image Comics. Estamos falando de ex-funcionários da Marvel, ou seja, de gente com competência suficiente para criar ilustrações e histórias convincentes. Ninguém que é apenas mediano trabalha em empresas como Marvel e DC. Algum talento seus funcionários possuem. E isso se comprova aqui,
quando a Image Comics começou a lançar suas primeiras publicações. Naturalmente, eles deveriam pensar estrategicamente. Conceitualmente falando, eles não poderiam ser meramente uma cópia barata do que a Marvel já apresentava. Eles não teriam condições de competir com personagens tradicionais das grandes empresas, que já eram conhecidos do público há décadas, consolidados. Eles precisavam buscar algum diferencial, inserir em suas HQs algo que o público não via com tanta frequência. E é aí que a empresa mira o público adulto e passa a investir em obras com um tom consideravelmente mais dark, como The Walking Dead, Witchblade e aquele que seria o seu carro-chefe, a HQ de maior reconhecimento da empresa, justamente a que narra a história de Spawn, o personagem de McFarlane. Spawn é uma HQ visceral, sem freio de mão puxado. Não tem medo de retratar as perversões mais repugnantes de nossa sociedade, a sujeira dela. E Spawn é um anti-herói, longe de ser um símbolo da justiça. É um sujeito com um código moral próprio. Um ex-mercenário assassino, traído e brutalmente morto que vai ao inferno e faz um trato com um demônio para retornar à Terra e dar cabo à sua vingança. Mas uma vingança que não pararia tão cedo, pois Spawn não tinha intenção alguma de cumprir as minúcias do acordo, e ainda, digamos, surrupiou o poderoso traje que herdou das forças das trevas. Spawn se tornaria um vigilante no decorrer da obra, matando brutalmente qualquer um que ele acredite ser digno de sua represália. Outros assassinos, estupradores, políticos corruptos, gangsters ou qualquer um que ele simplesmente não vá com a cara. É claro que isso o colocou no radar dos principais figurões da sociedade, fez dele um alvo. Como também as forças do inferno não deixaram barato a sua traição, e a partir dela ele seria perseguido por uma horda incontável de seres das trevas, sendo o mais icônico destes monstros o personagem conhecido como Violator, o Violador, um demônio asqueroso que na forma humana normalmente utiliza a aparência de um palhaço gordo, ceboso e pervertido, claramente inspirado no assassino em série real John Wayne Gacy, que ficou conhecido pela alcunha de palhaço assassino. O Violador é uma figura constante no seu universo, e a princípio, quando Malebolgia permitiu que Spawn voltasse à Terra, ele apagou parcialmente suas lembranças e incumbiu o Violador de atormentá-lo, mantê-lo dentro dos planos que ele tinha para o seu escolhido, aquele que lideraria sua horda de demônios na Guerra do Apocalipse, que estava bem próxima. De longe, o Violador é um dos personagens mais macabros e repugnantes da história das HQs no Ocidente. O bicho é realmente doentio. E as publicações de Spawn não tinham o menor receio de explorar isso, seja através das HQs ou até mesmo em produções audiovisuais. A HBO produziu uma série animada bem curta para Spawn, ambientada nos arcos iniciais, com bastante gore e com conteúdo claramente adulto. No primeiro episódio, já vemos assassinatos bárbaros sendo cometidos e o violador masturbando enquanto importunava Spawn. Só para dar um exemplo. Repugnante. E estamos falando de uma animação, meus caros, um desenho. Esse era o nível, o tom. E creio que este meu exemplo lhes dá a dimensão clara do que vocês encontrarão em Spawn. Recentemente, o game Mortal Kombat 11 incorporou o personagem no seu cast, depois de anos de insistência do público. Algo até mesmo curioso porque ele se encaixa perfeitamente na proposta da franquia, e acredito que o preço para o uso do personagem não seja tão grande como outros que a franquia utilizou no passado em suas DLCs. De cara, ele surpreende muitas pessoas que nunca haviam visto o personagem, isso por causa da estética maravilhosa que ele possui. E convenhamos, o design de Spawn é realmente sensacional.
O trabalho de Todd McFarlane com o traje dele é muito acima da média, muito superior que a maioria dos personagens que estavam sendo desenhados no início da década de 90. Se as pessoas que não conhecem muito bem Spawn já babam com o design dele nos dias atuais, imaginem o impacto que ele teve há quase 30 anos atrás. E sim, no princípio ele teve um impacto gigantesco, a ponto de colocar a Image Comics como a segunda empresa a vender mais HQs nos Estados Unidos por um breve período de tempo, desbancando a DC para terceiro lugar. Isso não durou muito, claro, lógico, mas mesmo que por um breve período de tempo, devemos considerar que este foi um grande feito, um feito histórico, eu diria. No mais, a Image Comics se mantém solidamente como a empresa número 3 do país até hoje, o que também não é nada fácil, visto que tem como competidora para o posto a também competente Dark Horse, outra companhia, 6 anos mais velha que ela, fundada em 1986, que também investe em HQs mais dark, voltadas para o público adulto. A aclamada Sin City foi publicada pela Dark Horse, por exemplo. Dito isso, Spawn, como é muito hardcore, acaba ficando realmente mais desconhecido quando comparado aos heróis e vilões mais populares, destinados ao público jovem. Ele se tornou cult, pertence mais ao underground, o que na minha análise é de fato o lugar ideal para ele ficar. Ele pertence à lixeira, aos becos escuros, onde habita a fome, a miséria e a desesperança. Ele não é compatível com sorrisos ou bom humor. Não é um tipo de leitura lazer para fazer o sol brilhar de forma mais radiante no seu dia a dia. Spawn é algo mais compatível com choques de realidade. Eu já havia introduzido brevemente as origens do personagem, mas farei breve resumo antes de falar mais aprofundadamente do conceito de Spawn, como Todd McFarlane imaginou o personagem e o que de fato ele quer com ele. Vamos lá. Albert Simmons, mais conhecido como Al Simmons, inicialmente trabalhava para um corpo de fuzileiros navais, onde ele realmente construiu sua carreira e chegou ao posto de tenente-coronel. Ele foi convidado a ingressar no Serviço Secreto dos Estados Unidos e aceita, sendo colocado na agência de inteligência, na CIA, propriamente falando. Quem recrutou Al Simmons foi Jason Wynn, que desejava que ele liderasse um grupo força-tarefa de elite para fazer limpezas domésticas e estrangeiras. Em outras palavras, um grupo de extermínio não apenas de terroristas, mas de todos aqueles que se opunham aos interesses econômicos dos Estados Unidos, que, sabemos bem, nunca foram nada altruístas ou limpos. Al Simmons vivia em constante choque com Jason Wynn, por conflitos morais. Ele era o melhor assassino que Wynn poderia ter, mas sua personalidade era forte o suficiente para que ele não fosse o cão de caça particular dele. E é aí que Wynn conspira para matar Simmons, algo que ele finalmente consegue numa missão em Botsuana, escalando o colega mercenário de Simmons, Bruce Stinson, mais conhecido como Chapel, para eliminá-lo. Al Simmons é assassinado e assim vai para o inferno, condenado à danação eterna em virtude das centenas de vidas que ele tirou trabalhando como militar. E assim, um demônio extremamente poderoso conhecido como Malebolgia vê potencial em Simmons e ambiciona que ele seja o seu arauto da destruição, líder das hordas infernais, seu comandante na guerra que acontecerá no fim dos dias que se aproxima. Algo conveniente para Malebolgia, visto que Al Simmons era, em vida, literalmente o melhor assassino vivo. A questão é que Simmons ainda era regido por valores morais, mesmo no inferno. Algo que Malebolgia precisa corromper. Neste sentido, o demônio age de forma a tirar vantagem do ódio e desejo de vingança de Simmons, dando a ele seu traje infernal característico, que é a fonte dos seus poderes e uma segunda oportunidade para ele voltar à Terra.
mas em troca ele coloca como condição para Spawn servi-lo no futuro, se curvar integralmente aos interesses do inferno. Simmons queria muito mais do que a vingança, uma segunda chance para ver Wanda novamente, sua esposa, visto que ele não teve a oportunidade de se despedir. Simmons amava profundamente Wanda, e assim ele sela o acordo com Malebolgia. Como curiosidade, Wanda é o nome real da esposa de Todd McFarlane. Como disse anteriormente, Malebolgia mexeu alguns pauzinhos para garantir que Spawn não saísse do controle. Do seu controle, no caso. Além de apagar consideravelmente sua memória ao mandá-lo de volta para a Terra, Malebolgia envia o violador para corromper ainda mais a alma de Spawn, para que ele se tornasse o arauto do flagelo que ele tanto desejava. E basicamente é este o ponto de partida da obra. Simmons lutando internamente consigo mesmo, recobrando sua memória aos poucos, numa trajetória que envolveria ainda muito sofrimento devido às coisas que ele descobriria ao retornar à Terra. Simmons volta completamente desfigurado, com o corpo 100% incinerado. Abaixo do traje, ele é praticamente irreconhecível. E um dos primeiros golpes dos muitos que recebeu foi justamente ao tentar rever Wanda e descobrir que ela já estava casada com o seu melhor amigo, Terry Fitzgerald. Ele já tinha uma filhinha com ela, chamada Saya. Um golpe duro, não é mesmo? Daqui em diante eu não contarei mais nada, deixarei que os curiosos descubram a obra por si mesmos. E vocês terão um vasto campo pela frente porque, mesmo Spawn não tendo uma fama muito grande na grande mídia, por ele ser um personagem profundamente mais dark e em um mundo completamente desgraçado, ele ainda é cultuado por outros grandes nomes das HQs e da literatura, como Alan Moore, Neil Gaiman e Frank Miller. Todos eles escreveram e desenharam para Spawn em parceria com McFarlane, para vocês terem ideia do potencial do personagem e como ele é capaz de atrair o interesse de grandes autores deste mercado. Spawn vai desenvolvendo progressivamente os seus poderes. Ele é um personagem sempre em construção. Na sua gama de habilidades, vocês poderão encontrar uma força sobre-humana, grande velocidade, agilidade e resistência, regeneração, teletransporte, mudança de forma, ressurreição, congelamento do tempo, manipulação de energia molecular, telepatia. E isso sem falar no seu amplo conhecimento tático militar e experiência com armas de fogo, algo que ele não abriu mão e inseriu no seu arsenal que já contava com a capa demoníaca do seu traje e as famosas correntes. Mas tudo isso fica mais e mais interessante na medida em que temos estes grandes autores escrevendo histórias para ele, e também para seus principais inimigos. Falarei agora um pouco mais sobre o conceito de Spawn, a maneira como Todd McFarlane concebeu o personagem. McFarlane trabalha com uma indagação constante. Se nós conhecemos realmente a diferença entre o bem e o mal, se conseguimos observar isso nas coisas mais simples e cotidianas. Por exemplo, na forma como conseguimos colocar comida na nossa mesa. McFarlane defende que não há nada na vida cotidiana que seja inteiramente preto no branco e que há linhas muito tênues separando uma coisa da outra. É a partir dessa concepção que ele vai construir Spawn. Segundo ele, toda pessoa bondosa possui um verme do mal que pode germinar dentro dela, assim como o mal é ainda passível de redenção, não é algo completamente perdido. Ele trabalha isso através de Spawn, retratando um sujeito que teve uma vida de assassinato, um soldado que sempre estava na zona de guerra e causava mal aos outros. No entanto, ele não deixa de colocar que as escolhas de Simmons estavam baseadas em um suposto amor pelo seu país e por sua esposa. Neste sentido, ele possuía problemas e contradições como a maioria das pessoas. Não é que McFarlane queira naturalizar isso ou usar isso para justificar a barbárie. Ele está, na verdade, mostrando como existe um monte de hipocrisia
naqueles que se julgam ser os paladinos do bem e da moralidade. McFarlane vê Simmons como um pobre coitado como nós, alguém andando no fio da navalha, sendo puxado de um lado pelo inferno e do outro pelo paraíso, o céu, tentando se equilibrar no meio dessas forças e não ser cortado devido a esta briga de foice. Curiosamente, o resultado disso, ou melhor, a exacerbação desta característica limítrofe de Spawn, faz com que ele seja capaz de atos de profunda benevolência, mas, ao mesmo tempo, faz dele uma bomba relógio também, que, movida pelo ódio, pode criar verdadeiros banhos de sangue. Manter-se em equilíbrio é uma busca diária, cansativa, um exercício constante de Simmons, algo que humaniza muitíssimo o personagem, faz com que o vejamos como uma pessoa comum e não um personagem meramente escondido atrás de superpoderes, distante da epiderme da realidade, como se estivesse num mundo paralelo. Sua característica ambígua faz dele um personagem cujas motivações e intenções são difíceis de ler. Nunca estão muito claras. É comum que ele fuja das regras e clichês que foram sendo historicamente construídos no ramo dos quadrinhos, uma característica notória dele. Como já mencionado, sua origem é um inferno, que foi anexada ao passado humano. Ele é um Helmspawn, uma desova do inferno, criado, obviamente, para seguir um propósito maligno, para destruir tudo o que é bom e virtuoso. E isto é algo que sempre se chocará justamente com a sua prévia identidade de homem, que mesmo sendo um militar frio, ainda possuía valores como lealdade, coragem e integridade, que amava sua esposa acima de tudo e realmente era muito gentil com ela. Cria-se esta dualidade, este constante estado de conflito de forças, onde de um lado está a essência maligna que agora habita o seu ser, e de outro, os valores humanos e história prévia que ele ainda retém. O violador, seu demônio pessoal, existe justamente para tentar ceifar os últimos resquícios humanos que habitam em Spawn, mas não sem a resistência dele. Para quem ainda não percebeu nesta altura do campeonato, Spawn tem uma influência clara da obra Fausto, oriunda das lendas populares alemãs e adaptadas inúmeras vezes por muitos autores diferentes. No que compete os aspectos mais virtuosos de Spawn, os leitores poderão perceber claramente como é forte no personagem o desejo de proteger os mais fracos. Proteger mulheres de estupradores, evitar roubos em becos escuros, ou que moradores de rua sejam espancados ou mortos cruelmente. São estes apenas alguns elementos, alguns exemplos. Mas, normalmente, o Spawn não sai por aí procurando alguém para defender, como vemos em outros personagens heróis ou vigilantes. Normalmente as coisas acontecem de forma mais incidental, ao acaso. Como ele mesmo escolhe habitar a parte mais pobre da cidade, o lugar onde sobrevive a parcela mais pobre e desfavorecida da população, que foi colocada à margem da sociedade, aqueles que se tornaram invisíveis para os mais privilegiados e também para os olhos do Estado, o fato é que existe uma tendência que aconteçam nestes locais crimes e crueldades com maior frequência. Ninguém se importa com essa gente e muitos deles, desesperados, procuram também a criminalidade como uma forma de sobrevivência. Spawn não procura ajudar ninguém, mas ele sempre está atento e observando seus arredores. Se ele percebe que uma mulher será estuprada, ele intercede, salva a mulher, e depois fará com que o sujeito reze por uma morte rápida e indolor. Isso acaba transformando o personagem numa espécie de patrono dos moradores de rua, prostitutas, dependentes químicos e vagabundos. Ele meio que se torna uma esperança para eles, dá a eles a sensação de que existe pelo menos alguém que os enxerga, os vê. Não é que Spawn estivesse procurando por isso, é apenas uma consequência do seu comportamento. Não raro é Spawn ajudar também aqueles que supostamente deveriam ser seus arqui-inimigos, ou seja, ajudar os anjos, embora os próprios olhem para ele com desprezo, algo esperado também.
Spawn, a partir do momento que passa a recuperar uma parcela considerável de sua memória, passa a não ligar para os interesses do inferno e quer mais é que ele se foda. Isso não quer dizer que ele passou para o lado do céu, visto que os agentes do paraíso também são políticos e movidos por interesses pessoais, egoístas. Para Spawn, anjos e demônios podem dar as mãos e irem se fuder dançando ciranda-cirandinha. No entanto, há momentos em que ele possivelmente prestará auxílio aos anjos caso note que suas intenções sejam realmente benéficas para alguém. Algo mais difícil de acontecer com demônios, visto que eles raramente deixam de ser má notícia. No entanto, eu não poderia também deixar de grifar o lado oposto, aquilo que caracteriza justamente o lado mais sombrio de Spawn. Afinal, depois de tudo que eu disse até aqui, não poderia terminar sem dar a devida atenção a isso, não é verdade? É algo fundamental para que não caiamos na ideia de que Spawn é um personagem virtuoso, um herói ou qualquer coisa parecida. Não é o caso, e nunca será. Spawn é notoriamente um carniceiro de primeira, um açougueiro frenético. Seu comportamento sempre foi cruel, e também tirano. Ele não é exatamente um agente da justiça. Ele não tem capacidade plena para desempenhar a balança que mede o bem e o mal. Ele é mentalmente fudido e quase sempre explosivo. Se ele vê algum ato que o desagrada, ele não procurará fazer grandes meditações sobre a questão. Ele vai mutilar suas vítimas e pronto, sem a menor culpa. É assim que ele resolve as coisas. Obviamente, devemos ter sempre em mente que não temos consciência plena de tudo e que, como todos os seres vivos, estamos sujeitos a falhas e a tomarmos decisões equivocadas. Sendo assim, Spawn é capaz de trucidar alguém que talvez não merecesse tal destino? Só há uma resposta para isso e ela é sim. Principalmente porque há momentos, e não são poucos, que Spawn é muito movido unicamente pelo ódio, pelo ressentimento e pela dor, algo capaz de desencadear comportamentos completamente desproporcionais da parte dele. Acompanhar Spawn dar cabo de suas vítimas é material rico para os sádicos. As pessoas mentalmente mais saudáveis em algum momento sentirão um desconforto, seu estômago embrulhar. Algumas das suas vítimas, confesso, eu não senti a menor vontade de derramar uma lágrima sequer, mas algumas outras é quase moralmente impossível não nos perguntarmos. Era para isso tudo? E isto torna Spawn um personagem muito interessante porque, diferente da maioria dos heróis e vigilantes, ele não é alguém que se coloca acima da crítica ou que encarna o paladino da virtude e da moralidade. Algo que me faz gostar muito mais dele do que do Superman da DC, por exemplo. Que por sinal eu, Corvo, nunca tive muita empatia. Considero o Superman um personagem repleto de hipocrisias. É importante ter consciência do que vocês verão aqui. Spawn dar cabo de um bando de desgraçados em suas histórias, gente da pior espécie, sim, verão muito isso. Mas, como Todd McFarlane colocou no conceito da obra, essa linha é sempre tênue. Se equilibrar nela nem sempre é fácil ou claro. Spawn já fez coisas graficamente chocantes, como por exemplo, brutalmente empalar suas vítimas. O personagem está sempre furioso na maior parte do tempo e isso pode se converter em profundos atos de crueldade, de tortura. E mesmo que seus alvos sejam humanos desumanos, chega a ser doentio algumas coisas que o vigilante faz com seus corpos. É até mesmo degradante, eu diria. E este é um resquício de vida pregressa, de quando ele era um militar e brutalmente assassinava centenas de pessoas em nome do seu país. Malbolgia o escolheu por uma razão. Não foi algo aleatório. O demônio sabe que se conseguir corrompê-lo totalmente, a humanidade conhecerá um dos maiores carniceiros de todos os tempos. Definitivamente, Spawn é um personagem que merece ser observado de perto. Particularmente, eu gosto muito das HQs de Todd McFarlane,
e acho o personagem interessantíssimo, muito bem desenhado e escrito. Para aqueles que estão saturados dos clichês da Marvel e da DC, Spawn sem sombra de dúvidas é certeza de um ótimo entretenimento. E alguns pesadelos também, eu diria, para os mais sensíveis. O Corvo deixa aquele forte abraço. Até um próximo vídeo.